esclarecendo a nossa mente dos problemas do dia a dia, dos problemas familiares. Vamos entrar em comunhão primeiramente conosco, com o nosso corpo, normalizando a nossa respiração, os batimentos cardíacos, serenando. Agora que já estamos mais quietos, tranquilos, vamos buscar na nossa tela mental aquela luz que sempre está lá, iluminando a todos nós, mas nós esquecemos de visualizar todos os dias aquele ponto de luz que vem lá do alto e está descendo essa luz maravilhosa, se tornando cada vez mais incandescente. É a luz do coração de Jesus, que vai chegando até nós, iluminando o nosso corpo, os nossos corpos, e vai iluminando a nossa estrada. E esta luz vai ficando cada vez mais incandescente. E toda esta casa, esse prédio, as ruas à volta são beneficiados por esta luz que nós estamos visualizando, dando mais vida, recebendo com amor a luz do Cristo. E embalados nesta paz, nós agradecemos a Deus mais uma oportunidade de estarmos reunidos para aprender um pouquinho mais sobre esse amor que o Mestre Jesus veio nos ensinar. Também temos a presença do amor e do manto de amor de Maria, Dulce Mãe, que sempre está junto a nós, como mãe amorosa, nos intuindo. O diretor espiritual desta casa, Dr. Bezerra de Menezes, doce e querido amigo, que nos envolve no seu abraço fraterno, no seu jeito doce e meigo, que nos nossos momentos de angústia, de não estar, se nós pedirmos o auxílio, ele nos envolve como um amigo, como um pai, como um irmão, como um médico, nos envolvendo no seu amor e na sua paz. E toda a equipe do Bezerra de Menezes, que cuida desta casa, muito antes de nós chegarmos, eles já estão aqui preparando o ambiente para a reunião da noite. Os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, como nós quisermos chamar. Esse Espírito que nos acompanha nesta e em tantas outras encarnações dos dois lados da vida, nos intuindo, nos orientando. Vamos ficar mais acessíveis a esses espíritos que só querem o nosso bem, o nosso crescimento. E assim, com o coração agradecido pelas benesses que o mundo espiritual nos envia, e as energias desse momento também são levadas à nossa sala de emergência, que fica acima desse prédio, e depois os nossos amiguinhos necessitados são levados ao Hospital Esperança. E assim, desde já agradecidos a
toda esta falange de luz, de paz e de amor, nós pedimos permissão para darmos por iniciados os trabalhos e o estudo desta noite. Que assim seja. Hoje nós temos a presença de um novo amigo, André Luiz Vilar. Luiz, né, também, né? E ele vem hoje falar conosco a respeito do autotransformação, por onde começar. É o título da palestra dele de hoje. Chegou do Brasil poucos dias, né? Estava em Portugal e chegou em Londres ontem. Amanhã nós vamos fazer um passeio. No domingo ele vai no Solidarity, no Psychological Society, no centro da Ivanize. Na segunda-feira ele vai estar aqui. Todos também estão convidados, porque o tema também vai ser muito interessante. Então eu passo a palavra a ti. Fica muito à vontade. Boa tarde para todos. Que a paz de Jesus nos envolva nesta oportunidade magnânima de nos encontrarmos em terras estrangeiras, porém oriundos, ou a grande maioria, da mesma nação, o nosso abençoado Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho. E que alegria fazer novos amigos, que alegria conhecer casas espíritas como esta, que leva o nome do nosso respeitado e querido Dr. Bezerra de Menezes. O tema proposto, o tema do nosso diálogo, o tema da nossa conversa é a autotransformação. Por onde começar? A transformação, ela é pessoal. A transformação, ela é individual. A transformação, ela depende única e exclusiva de cada um de nós. Portanto, as escolhas estão em nossas mãos. O que serve para mim não necessariamente serve para vocês. O que me ajuda não necessariamente ajudará ao outro. A autotransformação, tá certo? Opa, me desculpem. Se precisar é 3863. Pronto, já fica mais fácil. A autotransformação, ela é uma descoberta que nós vamos fazendo de nós mesmos. Sem nos conhecer, não há transformação, não há evolução, não há crescimento, não há desenvolvimento, não há progresso, porque eu não sabendo quem eu sou, dificilmente saberei onde irei chegar ou onde eu quero chegar. Nós todos sabemos que estamos aqui fadados ao crescimento. Crescimento intelectual, espiritual e moral. Intelectualmente falando, atingimos um grande salto em termos individuais, em termos coletivos. E hoje o Espiritismo convida cada um de nós a refletirmos, a mudarmos, a crescermos, a progredirmos, espiritualmente falando, moralmente falando. Intelectualmente, o dinheiro compra uma casa, aluga-se um espaço, compra-se um livro, compra-se uma roupa. Espiritualmente falando, não se compra amor, não se compra paz, não se compra felicidade, não se compra realização. E é sobre a autotransformação que nós iremos efetuar algumas análises. Um bolo precisa-se de uma receita. A autotransformação é uma receita que quem vai poder criar somos nós mesmos. Somos filhos da luz. Portanto, precisamos fazer a nossa luz brilhar, a nossa luz acender, a nossa luz projetar.
Luz esta que está dentro de nós. Luz esta que o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, tão decantado no meio espírita, tão difundido no meio espírita, nos convida. Tivemos na França, no século XVII, um grande pensador, filósofo, que foi René Descartes. E ele trabalhou a vida toda sobre um slogan, sobre uma máxima: penso, logo existo. Cada um de nós é um ser individual. Somos individuais, porém vivemos no coletivo. O maior desafio do homem e da mulher é aceitarmos o próximo, sem querermos modificar o nosso semelhante. E como é difícil entender que cada um de nós traz as suas necessidades íntimas, as suas necessidades naturais. Como é difícil olharmos para o próximo e compreendermos que o próximo é uma individualidade e que eu sou convidado a trabalhar comigo, ao ponto de Jesus nos asseverar: se um cego conduzir outro, ambos cairão no primeiro buraco que estiver à sua frente. Portanto, André Luiz nos ensina através das mãos especiais de Chico Xavier. A doutrina dos Espíritos não é a doutrina nem do vós, nem do nós, e sim da primeira pessoa no singular, do eu. Eu posso modificar o meu quadro mental. Eu posso e tenho o dever de modificar o meu coração, o meu sentimento, os olhos que eu olho o mundo e naturalmente que eu olho para o meu semelhante. Se eu quiser, irei ver todos com as suas qualidades, mas se quiser eu também irei ver apenas o lado negativo do nosso semelhante. A autotransformação não começa fora, e sim dentro. A autotransformação não começa dentro de um centro espírita, não começa com a leitura de um bom livro, e sim quando eu estou diante do espelho espiritual, desnudo daquela imagem do que ainda não somos, eu me pergunto: quem eu sou? Quem nós somos? O que nós imaginamos realizar na nossa atual encarnação? Se nas outras erramos, para que nós iremos nos martirizar pelo que ontem fizemos? Se ontem juntamos inúmeros companheiros que hoje nos convidam a exercermos o perdão, que possamos planejar a nossa vida de hoje em diante, analisando, ponderando, refletindo, aprendendo e ensinando. Aprendendo e ensinando. Hoje, os Espíritos amigos nos ensinam que o mundo, ele é uma grande escola, mas pode ser também um grande hospital. É aqueles companheiros que estão sempre doentes. Como você está? Estou com problemas. Estou com uma dor, estou com uma dificuldade. E sempre o problema é o outro. Existe aquele que está na condição de uma prisão. Não gostaria de estar reencarnado, mas devido à reencarnação compulsória, vem num novo corpo, numa família amistosa, numa família em que tem espíritos afins, mas a grande maioria são espíritos que temos dificuldades de relacionamento. O corpo para ele é uma grande prisão, porque o limita. O limita a viver em sociedade. O limita a viver baseado em regras, deveres, conduta a ser seguida. Agora nós, quando vemos a vida como uma escola, nós compreendemos que estamos hoje tendo as mesmas aulas que ontem tivemos, porém repetimos, que não passamos. E a paciência é um dos primeiros pré-requisitos para quem quer se conhecer. É muito comum nós dizermos assim: hoje a pessoa me tirou a paciência. Hoje eu perdi a paciência com a pessoa. Nós não podemos perder o que não temos. A gente só perde o que tem. Perdi meu celular, mas para eu perder eu tenho que ter o celular.
Perdi meu carro, mas para eu ter, eu tenho que ter. Como é que nós perdemos a paciência se não possuímos? Amor, uma outra virtude tão decantada no meio cristão, no meio espírita, no meio católico, no meio protestante. O que é o amor para nós? O que é o amor? O amor é estarmos juntos? O amor é estarmos bem? O amor ainda é uma virtude que nós falamos muito, que nós lemos, que nós interpretamos, mas nós já paramos para analisar a dificuldade de amar ao próximo? Muitos podem me perguntar, da onde nasce a dificuldade de amar o próximo? Porque nós ainda não nos amamos. Não podemos amar ao próximo sem antes nos amar. Sem antes respeitar quem nós somos, com as nossas qualidades, mas em especial, com as lutas íntimas que nós trazemos, com as lutas, aceitarmos quem somos, aceitarmos o meio em que estamos. Muitas vezes, nós imaginamos que o que passamos hoje é oriundo da lei kármica, mas quando nós lemos as obras de André Luiz, por exemplo, nós passamos a observar que muitas situações que passamos no hoje foram um pedido feito por nós mesmos. Há uma história muito interessante. Conta-se de um grande espírita que nós tivemos no Brasil. Um extraordinário trabalhador, um extraordinário cooperador do Cristo. Tudo que falava de espiritismo, ele era o primeiro a ajudar. Era o primeiro a chegar na casa espírita e o último a sair. Estava em todas as atividades que podia, ajudava a todas as casas que podia. A única certeza que nós temos é que mais cedo ou mais tarde regressaremos para a nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. E quando ele chegou, ele foi para um lugar em que ele ficou frustrado, porque ele imaginou que o trabalho dele iria garantir um lugar bom. Já logo imaginou a cidade de nosso lar, em que tudo funcionava perfeitamente, em que a fraternidade, em linhas gerais, já reinava no coração dos homens e das mulheres. Mas a realidade não foi esta. Viu ele numa região difícil, complicada, com muitas dificuldades, não tão bonita, fisicamente falando, porque às vezes nós imaginamos que o mundo espiritual tudo é plasmado. Não. Nós aprendemos com a literatura de André Luiz que o mundo espiritual tem terra embaixo e céu em cima. E nós observamos que passou-se um tempo, ele não compreendendo aquela situação, ele indaga: Senhor, eu era um cooperador, ajudava na associação, ajudava nos trabalhos, e de repente o meu trabalho foi todo em vão. Aparece-lhe um amigo espiritual e lhe questiona: o que estás a reclamar? Ora, eu que te pergunto, será que não estou aqui por engano? O espírito amigo lhe disse: não existe engano. Pode haver engano no trato de um homem para com outro quando estão na terra, porque muitas vezes entra o jogo dos interesses, mas quando entra a lei divina, tudo é justo e perfeito. E ele questionou: qual é a medida? O que eu fiz para merecer aqui estar? Cooperei, ajudei, dirigi uma casa espírita, ajudei na oratória, dava passe, era médium, ajudava as casas que estavam do meu lado. Meu irmão, venha dar uma volta conosco. É uma crônica contada por Humberto de Campos através de Chico Xavier. Vem aqui, vamos dar uma volta. Levou este companheiro para ver o seu filho. Seu filho estava preso, porque como ele não tinha tempo para ajudá-lo, devido às suas ocupações naturais, o seu filho se envolveu na criminalidade. Roubou, foi preso em flagrante. Sua filha estava numa casa de prostituição, porque tinha de tudo que o mundo poderia lhe dar, mas não era feliz. Encontrou na realização do sexo o seu prazer maior. Sua antiga companheira, quando ele desencarnou, ela estava num leito, um filho preso, a filha numa zona de prostituição e ela sozinha no leito daquele hospital. E ele lhe questionou: do que adiantou? Todo o conhecimento que você teve, todas as pessoas que você abraçou, beijou e ajudou, com uma palavra amiga e com um sorriso na hora certa e no momento certo, sendo que você esqueceu de se conhecer,
de conhecer as pessoas que estavam do seu lado e de fazer o primeiro dever do cristão, amar a si para que possa amar o teu próximo. E ele questiona, e agora? E agora, meu irmão, você vai voltar para a terra, recomeçar e que procure fazer o que você deixou de fazer, sem esquecer de continuar fazendo o que muito bem você já está fazendo. Portanto, o amor, nós só iremos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a ti mesmo, a partir do momento que nós nos amarmos. Nós carregamos conosco, e hoje somos convidados ao auto-perdão, a perdoarmos muitas mazelas que trazemos conosco, que servem apenas e tão somente como freios, não nos permitindo avançar ainda mais, mantendo-nos estagnados na linha do tempo, presos ao que fizemos, reféns à culpa. Enquanto nós estivermos nos jogos dos pensamentos, dos sentimentos, dificilmente nós nos conheceremos. E por não nos conhecermos, continuaremos, como tem aquele dito, nadando, nos esforçando, porém morrendo na praia. O convite é para, em primeiro lugar, quem nós somos. O que nós fizemos ontem? Pouco importa. Na nossa atual oportunidade, muitos perguntam, André, você não tem curiosidade de saber quem você foi? Eu não. Pelas minhas ações, pelo conhecimento que tenho e ainda pelos equívocos que cometo, vejo que no ontem não foi tão... Foi um passado não tão bom como poderia ter sido. Para que eu vou me perder nas zonas do pretérito? Sendo que eu sou convidado hoje a planejar uma nova estrada. Quando Allan Kardec esteve em nossos meios, trabalhou apenas e tão somente 15 anos no meio espírita. Já às portas dos 50 anos de idade, ele é convidado a codificar a doutrina dos espíritos, a qual nós somos herdeiros. E quando ele traz para todos nós esta obra genial, monumental e muito desconhecida por nós, os espíritas, diga-se de passagem, nós iremos notar que ele pergunta sobre a felicidade. E a espiritualidade diz, a felicidade depende do que você quer para você mesmo. Quem corre atrás da matéria está sempre se realizando, mas a realização é passageira. O meu sonho, ter um telefone novo, adquire o telefone, passa a felicidade. A minha vontade, ter um computador novo, adquire o computador novo, passa a vontade, passa o sonho. Meu sonho, viajar, conhecer a Europa, conhecer a Ásia, conhecer a África, realizo, passa. Agora existe uma felicidade que é duradoura. Certa feita, chegou um homem muito rico para Chico Xavier, um extraordinário médico e um renomado advogado. Tinha de tudo que a maioria de nós sonhamos em ter. Carros, casas de aluguel, tinha o que ele queria, na hora que ele queria. Mas ele não era feliz. Foi em todos os lugares, ninguém o ajudou. Lembrou-se do nome Chico Xavier. Foi até Uberaba. Só que Chico Xavier é muito curioso porque ele atendia o carente como o rico da mesma maneira. Isso me admira em Chico Xavier. Para ele, todos eram iguais. Este companheiro entrou na fila, chegou a sua vez e falou, Chico, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho tudo, mas eu não sou feliz. O Chico olhou para ele e perguntou, porventura, você suspeita do motivo que te leva a esta falta de felicidade? Ele olhou para o Chico e disse, não, você não é feliz porque não faz ninguém feliz. O dia que você fizer o outro feliz, o dia que você fizer o outro sorrir, o dia que você fizer o outro se sentir importante, naturalmente, tudo isto retornará para você mesmo. A felicidade como o reino de Deus, o reino divino. Ontem nós imaginávamos que estava fora, hoje nós sabemos que está dentro de cada um de nós.
Não se conquista algo exteriormente, mas sim interiormente. Então o amor é primordial, o amor é fundamental, o amor é necessário, mas não aquele amor egoísta que nos dá o sentimento de posse, ao ponto de nós conjugarmos da seguinte maneira: meu marido, minha esposa, meu carro, meu corpo. Em sã consciência, o que é nosso? O que verdadeiramente é nosso? O corpo é perecível, o corpo é descartável, daqui a pouco retornará para a mãe natureza. Voltaremos para o mundo espiritual. O que nós temos que o ladrão não rouba? O que nós temos que os outros não podem nos tirar? Conhecimento, virtude, amizade, como também os equívocos, como também os preconceitos formulados sobre os mais variados assuntos. E como é difícil mudarmos conceitos. Chegamos na casa espírita, sabemos da mensagem, mas na hora de lidarmos com as dificuldades, como é difícil colocarmos em prática a paciência. Como é difícil olharmos para o outro e vermos o outro como irmão. Vermos o outro invertendo-se os papéis. E se fosse eu necessitado? Nós não estamos preocupados. Por isso, do sofrimento consciencial. Sabemos o que é para ser feito. Por não conseguirmos realizar o que é para ser feito, nos culpamos. E esta culpa é uma culpa que não é saudável. O saudável é aquele martelinho que nós temos quando chegamos à casa espírita. Erramos, é aquele martelinho da consciência. É verdade que não pedimos desculpas. Ainda temos esta dificuldade, mas só de compreendermos o que nós estamos fazendo aqui já é um passo fundamental. Muitos podem se perguntar: André, além de estarmos numa casa espírita, o que eu posso fazer para ajudar o meio em que eu vivo? É muito simples. Fazendo o que gostaríamos que os outros nos fizessem. É amando o que se é amado, é perdoando o que se é perdoado e é respeitando o que se é respeitado. Isso parece um princípio lógico, mas é um princípio muito difícil de ser colocado em prática. Ele é lógico, racional, mas quando entra no quesito agora, como é difícil. Analisamos tudo e todos, mas esquecemos de analisar a nós mesmos. Em determinado momento, Jesus nos diz o seguinte: a fé, ela é proporcional e tem que ser proporcional do tamanho de um grão de mostarda. Algum companheiro aqui já viu um grão de mostarda? Da natureza, talvez é um dos menores, para não dizermos o menor grão, a menor semente. E quando nós vemos o exemplo que Jesus usa, Jesus poderia ter pegado uma grande árvore e dado como exemplo. Jesus poderia ter pegado um grande animal e dado como exemplo. Por que ele pegou o grão de mostarda? Para mostrar para nós que nós não precisamos de grandes coisas para mudar, mas se muda pelas pequeninas. Começa-se pequeno, vai adquirindo o conhecimento, a maturidade, o entendimento, para conseguirmos doar as grandes coisas. Esta casa leva o nome de um espírito que nós amamos muito. O nosso querido Dr. Bezerra, quando ele estava encarnado, foi procurado, e era procurado constantemente por muitas pessoas. Ele, conhecido como médico dos pobres e o Kardec brasileiro, jamais cobrava daqueles companheiros que não tinham condições de lhe ajudar, de lhe pagar. E ele, certa feita, deu uma receita e a companheira disse assim: Bezerra, eu não tenho dinheiro. O Bezerra falou: vai na farmácia que eles irão manipular o remédio e eles irão acertar. E depois eu acerto. Só que o Dr. Bezerra, ele mandava todos fazer isso e chegou a determinado momento, ele começou a ter uma conta muito alta com esse estabelecimento comercial. E o farmacêutico disse: olha, infelizmente nós não iremos realizar. E aquela companheira retornou até o Bezerra e falou: e agora, Bezerra, o que eu faço? Dr. Bezerra pôs as mãos nos bolsos,
não tinha o que dar naquele momento, o que ele fez? Olhou para si, encontrou o anel de formatura. Olha, eu não tenho, mas pega isso daqui e vê se ele aceita. Vejamos o desprendimento. Isso é um exemplo de um espírito que trabalhou muito para chegar nesta condição, nós sabemos, e não podemos cobrar de nós o que não podemos dar, mas quem de nós, nesta luta pela transformação, pelo conhecimento, pelo burilamento de nossas almas, quem não pode, quem não tem condições de ajudarmos, mas não ajudarmos daquela maneira clássica? Qual que é a maneira clássica de ajudarmos o próximo? Esperando sempre alguma coisita, um agradecimento, um elogio, um aplauso. E como é difícil darmos como Jesus nos ensina. Qual que é os moldes do ensinamento de Jesus? Que a vossa mão direita dê e a esquerda não saiba. O que eu faço, os outros não têm que saber. O que eu dou, os outros não precisam conhecer. O que eu faço, os outros não precisam ter acesso. Há no Evangelho uma passagem que muito me chama a atenção. Se eu tivesse que eleger uma única mensagem para resumir todos os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, eu escolheria daquele espírito protetor que nos conta a respeito de uma evoluída mulher que passou pela Terra. Esta mulher, ela era doce por natureza, uma benfeitora, e ela era de uma classe social alta, possuía muitos rendimentos, mas ela tinha em si o hábito da caridade. E ela, para ajudar o próximo, ela se vestia como uma pessoa comum, com roupas comuns. Pegava a sua carruagem na época, parava a uma distância considerada e ia a pé ajudar o semelhante. Visitava ela uma casa onde tinha a companheira e os filhos. O companheiro estava gravemente doente, estava no hospital. E a companheira, por ter que cuidar dos filhos pequenos, tinha necessidade dali estar. E passava por muitas dificuldades materialmente falando. E aquela companheira, bem financeiramente, ia e dava do material e do espiritual. Muitas pessoas não precisam apenas do material, do alimento físico, mas também do alimento espiritual. Aqui na Europa não há tanta fome, tanta pobreza quanto nós vemos no Brasil, mas a pobreza espiritual é tão grande aqui quanto lá. A carência espiritual aqui é tão grande quanto lá. Lá o aspecto é diferente, lá precisamos também dar sopa, cestas básicas, mas o sorriso de lá é tão necessário quanto aqui. A palavra amiga de lá é tão necessária quanto aqui, uma palavra de estímulo. E ela chegava nesta casa, dava do material, o agasalho, o alimento, mas também uma palavra amiga, com 1 minuto de atenção. Ia, após esta reunião, até o hospital, visitava o companheiro desta nossa irmã que estava enfermo, ajudava com o que podia e com o que tinha. A filha, muito pequena, e a filha queria ajudar. E a filha questionou: mamãe, me dê algo que eu possa dar para o meu semelhante. A mãe questiona: minha filha, tudo que você der saindo de mim, sou eu no fundo quem estou dando. Irei te ensinar a costurar, e você irá confeccionar do seu próprio esforço a roupinha que você dará. Vejamos bem, ela não ensinou a filha dando-lhe fácil, mas ensinou a fazer algo para que ela pudesse realizar e dar. O que essa mensagem nos ensina? O que essa mensagem nos convida a refletirmos? Lutamos a vida toda pelo materialismo, e olha onde chegamos hoje. Lutamos sempre pelo que o mundo pode nos dar, e a frustração foi sempre a mesma, porque olhávamos para o lado e tinha de tudo, o que o mundo pode nos dar, mas não éramos felizes. Hoje é a primeira encarnação que nós estamos desassociando felicidade de posses materiais. O que o mundo pode nos dar é conforto, luxo, mas o mundo não nos pode dar paz.
O mundo não pode nos dar felicidade. O mundo não pode nos dar amor, porque isso depende de nós. Uma ave sozinha não pode fazer um verão, mas inúmeras aves juntas podem ajudar muito. Há uma história interessante. O rei da selva, o leão, desencarnou. Precisava-se de um novo rei. Precisava do novo comandante. Havia 3 candidatos, 3 leões jovens, que um deles tinha que ser, mas eram muito amigos. Um gostava do outro, eram companheiros. E agora o que fazer? A águia propôs um desafio. E quando foram até os leões, disseram: precisamos de um novo rei. Mas aqui nós temos 3 candidatos. E dos 3, apenas um pode ser o nosso representante maior. Vamos lançar um desafio. Os leões se juntaram e disseram: nós topamos, desde que não tenhamos que lutar um com o outro. Portanto, fique tranquilo. A nossa proposta é muito simples. Naquela floresta havia uma grande montanha. E o desafio era o que chegasse num tempo menor até o topo daquela montanha seria o novo representante, o novo dirigente daquela floresta. Todos aceitaram aquele desafio saudável. Foi o primeiro. Tentou, se esforçou e não saiu do lugar. Foi o segundo. Mesmo quadro. E foi o terceiro. Ambos pararam no mesmo ponto. E agora? Um grande desafio. Todos estavam ali. As aves, os animais de um modo geral. E agora? O que fazer? Fizemos um desafio e tivemos a mesma, e ficamos na mesma situação. A águia que olhava tudo de cima disse: não, tem um vencedor. Todos olharam para ela e disseram: como nós temos um vencedor? Se todos chegaram ao mesmo ponto, se todos estão igual no desafio, como nós temos um? É muito simples. O primeiro foi e reclamou. Reclamou das adversidades, reclamou disso, reclamou daquilo. O segundo a mesma coisa, mas o terceiro não. O terceiro, quando desceu, disse: hoje a montanha me venceu, mas eu hei de ficar forte, eu hei de crescer, eu hei de desenvolver a minha força, a minha potencialidade. Hoje eu perdi, mas amanhã eu vou vencer. Portanto, ele é o vencedor. Nós, nessa história, qual leão que nós somos? A fisionomia, a feição aqui na terra? Aquele que desiste fácil, vem abordoada e cansamos? Ou aquele que persiste no solo árido das dificuldades, no solo árido da ingratidão, no solo árido dos problemas naturais? Porque nós, seres humanos, somos complicados. Chegou para Chico Xavier, no companheiro, e disse assim: Chico, qual a maior dificuldade do homem em sociedade? Uma só, meu filho: relacionamento. Se é difícil nos relacionarmos em família, que dirá com o nosso próximo, que nós vemos uma vez aqui e outra ali? O relacionamento é um outro desafio para a transformação. Hoje o espírito é convidado a refletir sobre si mesmo. Hoje nós estamos deixando aquela característica de olharmos o próximo e querermos mudar o próximo ou querermos mudar o mundo. Quando eu comecei a fazer palestras, eu tinha 17 anos de idade. E quando nós somos jovens, não que hoje aos 25 eu deixei, mas quando nós somos mais jovens, e aqui todos são jovens também, nós queremos mudar o mundo. Nós queremos, com aqueles sonhos de idealistas, achamos que irá. Chega o tempo, nós vamos vendo a vida com outros olhos. Nós vamos vendo que tem muitas pessoas que não querem mudar, não por falta de oportunidade, mas porque não querem. Antes eu ajudava voluntariamente o próximo, hoje eu só ajudo quando pede ajuda. Porque muitos, nós propomos ajudar, mas a pessoa quer continuar do jeito que está. Muitos nós propomos, lá no Brasil agora, quando uma pessoa é pega e é convidada a um tratamento numa clínica para livrar-se do uso das drogas, a primeira questão é feita: você quer
se livrar das drogas? Não, eu não quero, então pode ir embora. Não se perde mais tempo com quem não quer tratamento. Não se perde mais tempo com quem não quer nada com nada. E eu estou chegando numa conclusão que nós temos que ajudar a nós, e ajudando a nós, se alguém precisar de ajuda e vier até nós, quem sabe nós não podemos ajudar com uma palavra amiga? Uma palavra doce. Existem companheiros que precisam apenas do nosso sorriso. Tem companheiros que precisam do nosso abraço. Tem companheiros que precisam apenas da nossa energia. Tem companheiros que precisam muitas vezes de uma palavra um pouco mais austera, como nós também precisamos. Às vezes nós também precisamos de um chacoalhão. Olha, vai com calma. Este caminho não é o correto, este caminho não é o melhor. Vai com calma, vai devagar. E aí nós começamos a refletir. Existem duas críticas. A crítica ofensiva, onde criticamos por criticar. Mas existe também a crítica saudável, a crítica construtiva. É verdade que muitas vezes não aceitamos nenhuma nem a outra. Não compreendemos nenhuma nem a outra. Mas o mundo é feito pelas análises críticas. É aí que uma empresa cresce. É aí que um profissional se melhora. É aí que nós, seres humanos, crescemos e desenvolvemos. Então a autotransformação, por onde começar? Por onde nós quisermos. Observando o modo que olhamos o mundo, o sentimento que sentimos pelos outros e por nós mesmos, o que esperamos para o próximo, o que sonhamos para nós. Materialmente falando, nós sempre temos sonhos. Sonhos de ter uma casa um pouco maior, sonhos de ter um carro um pouco melhor. Qual que é os nossos sonhos espirituais? Nós devemos sonhar. Nós devemos almejar algo. E o que nós queremos para nós? O que nós sonhamos? Qual que é o nosso ideal cristão? Todos são motivados a um ideal quando estão trabalhando. Quando chega numa empresa, é difícil o funcionário que quer continuar estagnado. Nós sonhamos para melhorar profissionalmente falando. E espiritualmente, o que nós queremos para nós? Continuar um simples frequentador de um centro espírita? Continuar sendo um simples frequentador de uma sexta-feira no Bezerra de Menezes? Ou nós queremos algo a mais? Queremos algo a mais. Qual está sendo a nossa intensidade do querer? Porque, às vezes, o nosso querer é passageiro. Hoje contávamos para o Gilson, onde estamos gentilmente hospedados, chega para nós lá alguns companheiros e fala assim: André, como é bonita a atividade da sopa. André, como é bonita a atividade da desobsessão. André, como é bonito da paz. Eu gostaria muito de participar de uma dessas atividades. Pois bem, os quadros neste momento estão fechados, mas haverá oportunidade. Ah, André, mas eu tenho tanta vontade de trabalhar. Calma, vai chegar seu momento. Passa-se o tempo, a oportunidade vem. Fulano, você não queria trabalhar? Você não estava com vontade de trabalhar? Você sabe, André, que a vontade passou? Então nós temos que fazer agora, é fazer hoje, nos conhecendo, sabendo o que podemos fazer, sabendo o que devemos realizar, sabendo o papel que compete a cada um de nós. Mudar o mundo? Não vamos. Mudar a nós? Temos o dever. Se nós temos uma obrigação, é de retornarmos para o mundo espiritual, nós, os espíritas, melhores do que quando aqui viemos. Ontem, encarnávamos e desencarnávamos com conhecimento baixíssimo no lado espiritual. Hoje, nós reencarnamos e aqui estamos, lutando para darmos continuidade natural quando desencarnarmos. O amanhã, o que será o amanhã? O que nós estamos plasmando no hoje. O que nós estamos fazendo no hoje? É por nossa conta. Chico Xavier dizia que ao acordarmos nós temos uma página em branco. Escrevemos nela o que queremos. Colocamos nela as tintas, as cores, os formatos que nós queremos. Portanto, se hoje eu não sou feliz, ontem eu culpava os espíritos, usando aquelas terminologias, diabo, capeta, satanás. No início do espiritismo, a culpa é de quem? Dos obsessores. Vai passando o tempo, a gente vai vendo que a culpa é nossa. A culpa do nosso êxito ou do nosso fracasso não é do outro, é minha. E quando eu compreendo isto e aceito, eu passo a ver que eu estou no centro da minha vida. Às vezes, nós queremos legar a responsabilidade de ser os autores, os escritores e os atores da nossa vida, o papel principal para o outro. Na minha vida, o escritor sou eu. Na minha vida,
o ator principal sou eu. E assim deva ser. Não que nós sejamos egocêntricos, querendo tudo para nós, mas devemos, em primeiro lugar, saber onde estamos pisando. Saber onde estamos pisando para planejarmos melhor, conhecermos melhor. Por que uma casa não nasce sem um arquiteto, um engenheiro fazer a sua planta? Por que qualquer pedreiro não sai erguendo paredes? Por que qualquer pessoa não vê um vídeo no YouTube, aprende a sentar tijolo e sai assentando? Porque existe uma ciência da arquitetura e nós somos convidados hoje à ciência da vida. Viver aqui não é simples. Viver aqui não é apenas alimentar, reproduzir, aproveitar a vida e tudo bem, não. Existe a ciência da vida. O que é a paciência? A ciência da paz. O que é o amor? A ciência de fazermos para o outro o que gostaríamos de fazer para nós mesmos. Caridade. Caridade é um outro ponto também que nós, os espíritas, confundimos muito. Chegou certa feita um amigo espiritual, nós estávamos planejando escrever no nosso blog um artigo, uma matéria sobre a sopa fraterna, uma atividade que eu me identifico muito. Todos os sábados em que eu estou em Itapira, no estado de São Paulo, onde resido, onde ajudo espiritualmente falando, no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, todos os sábados nós realizamos a sopa fraterna. É uma atividade que eu aprendo muito. E certa feita eu falei, eu vou escrever um artigo, uma matéria sobre a sopa fraterna. E veio aquela intuição. Qual o motivo? Olha, o motivo é mostrar para o próximo como isso é gratificante. Nós acordarmos 6 horas da manhã, 7 horas ali estarmos, iniciando a atividade, termina-se por volta da 1h30 da tarde, como é gratificante. E vem aquela segunda intuição. Quem é caridoso? Quem faz a sopa ou quem toma? Na minha ignorância, não que eu mudei muito hoje, mas a gente vai refletindo. O caridoso somos nós quem faz a sopa. Perdemos o nosso tempo, ou melhor, doamos o nosso tempo. Não. Quem faz a caridade é quem vem tomar a sopa. Eles estão sendo caridosos em vir aqui, tomar a sopa e ensinar vocês o que é a paciência e o que é amar o próximo. Então nós imaginamos que caridade é dar o que não nos serve. E quando nós vemos que caridade é nós fazermos para o próximo tudo o que está ao nosso alcance, sem esperarmos nada, a vida fica com uma cor diferente. Cor esta que ontem nós não víamos, cor esta que ontem nós não enxergávamos, cor esta que hoje tudo se torna diferente. Mas muitos ainda podem perguntar, o que a caridade vai me ajudar muito? Vai nos ajudar a sermos uma pessoa não apenas melhor, mas uma pessoa de bem. Uma pessoa que trabalha e realiza. Quantas pessoas que chegam no final de uma encarnação, olham para trás e não deixou um legado, não deixou uma amizade, não deixou nada. Retorna para o mundo espiritual, passa-se um tempo e é esquecida pela própria família. E nós? Quais as letras que nós estamos deixando para os encarnados que nós temos contato diariamente na família, no trabalho e no meio religioso? São palavras, sentimentos, virtudes, ou ainda é aquela indiferença fria em que o outro nos observa sempre com aquele outro olhar? A escolha está em nossas mãos. Se nós vamos começar a nossa transformação pelo coração, pela fala, pelos olhos, depende de nós. Para sermos bem realizados no casamento, não existe uma receita. Para educarmos bem um filho, não existe uma receita, como a transformação também não existe. Se pudéssemos deixar apenas uma sugestão, que possamos dar o nosso melhor, seja para quem for, na hora que for. Façamos no hoje e no agora, e não deixemos para o amanhã. Encerramos com uma passagem descrita por Emmanuel, recebida por Chico Xavier, que nos fala: amor em nós, amar. Como o amor é bonito, como o amor é doce, como o amor é decantado, como o amor é falado, como o amor é divulgado.
Mas como falta amor, como falta nós sentirmos pelo próximo o que devemos em primeiro lugar sentir por nós mesmos. Amor. O amor não começa no outro, o amor não começa no objeto, o amor não começa fora, mas o amor começa dentro. Amar é agora, o amanhã é uma consequência natural do amor de hoje. Construção do amar é diariamente. O amor não começa hoje para terminar amanhã, ou o amor não deva começar amanhã para dar os seus frutos. O amor é agora. O amor é nesse momento. Façamos, doemos, realizemos o nosso melhor. Queremos um mundo melhor em que o amor brilhe mais alto. Mas para o amor brilhar mais alto, o amor deva começar agora, no hoje, por nós. O próximo é o próximo, e o próximo está no momento dele. Chegou o momento de nós amarmos. Será que chegou o momento do próximo amar? Depende do próximo. Tenhamos paciência, o próximo é o próximo, mas você. Você prestará contas de você mesmo. Será perguntado o que fez, o que deixou de fazer, o que aproveitou, o que não fez, o que realizou. Ame. Ame para amanhã não arrepender. Faça no hoje para amanhã não se arrepender. Doe o máximo. Realize, pratique. O amor é a palavra de ordem. Ao ponto, encerra Emmanuel, de Allan Kardec colocar fora da caridade não há salvação. A caridade é o veículo, o condutor é o amor. Que possamos amar no agora, fazer do mundo melhor, começando por nós mesmos. Muita paz a todos. Muito obrigado. Pedir apenas para relembrar, domingo é na onde? No Psychological Society, ali é, qual é o bairro, o nome do bairro? Fulano. E vai ser no horário, a Ivanise vai falar por 1h e pouco, segunda-feira aqui no Bezerra novamente. Sobre mediunidade aqui. Sobre né? mediunidade. Alguma pergunta? Aproveita, menino aí. O domingo é sobre o Ou quê? alguma dúvida? Ele perguntou que orar no domingo. Não, é sobre o que no domingo? No domingo é sobre a família. Ah, tá. A família e seus desafios. A família e seus desafios. É, família e seus desafios. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer uma pergunta, questionar alguma coisa que não compreendeu? Você perguntou que horas na segunda-feira? 7 horas. É o horário do nosso EJE, né? Das 7 às... Deixa eu anunciar os teus livros. Esse livro aqui é do André. Foi ele que escreveu. São momentos de reflexão. É um preço acessível. Esse aqui é Notáveis Casos de Chico Xavier. E Dia a Dia com Chico e Emmanuel. Né? Esse aqui é um livro também de reflexão. Está custando 8 pounds, 2 por 15, vamos presentear os amigos, vamos ajudar, porque toda a arrecadação dos livros que é feita é direcionado para a casa espírita que o André trabalha lá no Brasil. Ele tem um programa na televisão, fala do... Falo. O centro que nós ajudamos tem uma TV web, que é a TV A Caminho da Luz, funciona tanto pelo computador como pelo celular, tvacaminhodaluz.com.br, totalmente gratuito. Tem também um canal no YouTube, que é TV A Caminho da Luz. Nós temos, até eu estava olhando ali, 2 programas na TV Mundo Maior, um que é às quartas-feiras, o outro é às sextas-feiras, e um programa na Rádio Boa Nova, ambos em Guarulhos, pertencente às Casas André Luiz. Nós também, igual nós estamos fazendo por ali, nós também temos uma fanpage, quem quiser conhecer, postamos só coisas espíritas. Posts, vídeos, textos, quem quiser, é só curtir a fanpage, André Luiz, procure por André Luiz Querine Vilar. Nós também temos um blog, andreluizvilar.com.br. E nós estamos aproveitando a vinda para Portugal, tivemos a oportunidade de vir aqui, ontem nós falamos... Solidária. E nós iremos ficar aqui até na terça de manhã. Retornaremos a Portugal, temos ainda um ciclo a realizarmos de palestras, e toda esta renda nós estamos aumentando o centro. É um centro novinho, com 115 anos apenas, é de 1901,
está entre as 10 casas em funcionamento, mais antigo, porque muitas eram mais antigas, mas foram parando ao longo do tempo. E tem os departamentos naturais de uma casa no Brasil, sopa, ajuda-se famílias carentes, realizamos a pomadinha Chico Xavier, que é a mesma do vovô Pedro, tudo com distribuição gratuita, não falamos, e o que mantém tudo isso é almoço, campanhas da pizza, como vocês aqui também. E também, quando nós temos oportunidade, nós trazemos livros, um de nossa autoria e os outros do Chico, e uma pequena biografia do Chico, mas é uma biografia muito interessante, não é aquela biografia maçante, são casos inéditos de Chico Xavier, de um amigo do Chico, Oswaldo de Castro. Então também é muito bonito esse livro também. Então nós trazemos algumas coisas. Agora, quem quiser um abraço, fiquem tranquilos que não precisa adquirir nada não, que nós estamos... Fala que o seu pai faz evangelho no lar também. Ok. Eu estando lá ou não, nós realizamos através da minha fanpage, que hoje nós estamos com 30 mil curtidas, seguidores, nós realizamos o evangelho no lar. 32 mil seguidores. 32 mil. Foi realizado um pedido pela espiritualidade. Quando meu pai retornou, ele também faz palestras, só que ele tem a facilidade, porque hoje ele está aposentado. Nós ainda retornamos para o Brasil e continuamos trabalhando. Menina, tem 25 anos, a criança está começando e já está prometendo muito, né? Isso. E aí a espiritualidade falou, olha, faça um evangelho, porque tem muitas pessoas que ouvem sobre o evangelho, mas tem dificuldade de fazer, às vezes moram sozinhos. Aí nós realizamos no Brasil, todos os domingos, às 18 horas. 19, 20, 21. Aqui serão às 22 horas. Quem quiser participar conosco, é um vídeo igual está sendo aqui, pela fanpage, ao vivo, em direto. Quem quiser participar, é através da minha fanpage também. Todos os domingos, vocês só têm que acompanhar, porque tem determinados momentos que diminui 1 hora para o Brasil, né? O nosso horário é fixo no Brasil, é todos os domingos às 18 horas. Todos os domingos. E vai conforme o horário daqui. 22 horas ou 21 horas. Eu acho que é só de recado, né? Olha, a gente agradece muito a presença desse menino que vem enriquecer os nossos conhecimentos. Um exemplo para todos nós de quem quer faz, né? Minha mãe sempre dizia, quem quer faz, quem não quer pede. Então, assim, vamos cooperar comprando os livros, porque a gente vai ajudar essa instituição que eles trabalham no Brasil. E como eu não conhecia esse livro também, eu vou adquirir um para saber um pouco dos momentos de reflexão do André. Sobre o Chico, a gente nunca sabe o suficiente, então custa 8, 2 por 15. Este aqui, quanto? Cadê as meninas? É o 8 também, e esse aqui é 5 pounds. Ok? Fico à vontade. André, o endereço da fanpage? facebook.com/, André Luiz Vilar, o Vilar com 2 L's, 1 de número. Aí já vai direto. É porque eu tenho também o Facebook comum, que é de você solicitar amizade. Só que esse já chegou no máximo, que é 5 mil. Aí nós temos a... Pessoal, querendo saber a fanpage. facebook.com/, André Luiz Vilar, tudo junto, 1 de número. Aí já vai dar direto nela o acesso dela. Obrigada, André. Eu que agradeço. Posso me sentar? Pode, não fica à